Você disse que a economia fala português. Traduz para a gente, o Brasil está rico ou é o povo que está pobre? O Brasil é um país com talento e muita riqueza. Nós temos um severo problema de distribuição de renda, isso é uma coisa que a gente não melhorou, e as soluções que se tem hoje só estão piorando. Vou citar as bolsas, por exemplo. Bolsa Família. A Bolsa Família não vai melhorar a vida das pessoas, a Bolsa Família está no máximo garantindo a sobrevivência delas. Nada como ter 53 anos, né? Você tem que ter benefícios quando você vai avançando na idade. O que é o Bolsa Família hoje? Nasceu renda mínima, projeto renda mínima na Prefeitura de Campinas com o prefeito Magalhães Teixeira. O que era o renda mínima? A Prefeitura entendeu que algumas crianças não iam à escola porque não tinham o que comer, a mãe não tinha com quem deixar e por aí vai. O que fez o prefeito à época, Magalhães Teixeira? Criou um programa chamado Renda Mínima em que, por criança, a mãe recebia um determinado valor. Essa criança ia para a escola, se alimentava na escola, ou seja, eu melhorava o padrão nutricional dessa criança de forma exponencial, ela tinha educação, ao ter educação ela já estava muito melhor do que os pais que não tiveram. Como ela tinha educação, em uma geração normalmente essa criança não ia depender do renda mínima porque ela tinha educação e ia entrar no mercado de trabalho e viver. Como é que eu garantia o sucesso do programa? Assistentes sociais acompanhavam a família para saber se a criança ia à escola, para saber se a criança estava indo à escola, ou seja, frequência, assiduidade e mais que isso, aproveitamento. Se faltava, 1, 2, a escola avisava a prefeitura, o assistente social ia na casa para saber. Às vezes aconteceu alguma coisa grave, às vezes não. Então, a família tinha que enviar essa criança para a escola, senão não recebia esse valor, essa renda mínima. E a mãe passava a ter uma renda para poder mandar os filhos para a escola e conseguir lidar com a casa. O renda mínima depois virou Bolsa Escola, se não me engano, acho que foi para o Distrito Federal e no governo federal do presidente Fernando Henrique Cardoso. Sempre com a contrapartida de que a criança tinha que ir para a escola e tinha que ter aproveitamento na escola. Porque aí você resolve em uma geração. Uma geração. É fenomenal. Tem que ter os objetivos. O que fez o governo Lula lá atrás? Começou a não acompanhar se a criança ia à escola. A escola ficou deteriorada, inclusive por movimentos woke. Parte do professorado é muito alinhado à esquerda, e é uma esquerda que não pensa, que não entende que o país é maior do que o seu pensamento ideológico, e você tem que seguir certos regramentos para garantir o avanço do país. Tudo é seu painho, tudo é seu corrupto de estimação, essas coisas todas, mas enfim. Mas o problema maior foi, a criança já não tinha mais obrigação de ir à escola, ou se tinha obrigação também não era acompanhada, o que resultou em, hoje o Bolsa Família o que é? Uma transferência de uma renda estatal, é assistencialismo, não é assistência social transformadora, não tem porta de saída, ou seja, você está criando um grupo de brasileiros carentes, esses são feitos como de máquina de voto, de gerar voto para a esquerda, dizendo, olha, tá vendo, você recebe isso todo mês, você tem que votar em mim, isso é cabresto. Isso é voto de cabresto. De algum jeito é voto de cabresto. E se ele não vai à escola, se a criança não vai à escola, se você já não tem mais esse acompanhamento, você não tem porta de saída. Não tem porta de saída, você eterniza o problema, você não resolve. Ou seja, a esquerda precarizou um programa que era genial. O renda mínima, que depois se chamou, acho que, Bolsa Escola no governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, nós tínhamos a solução, aplicamos e ela deu certo, até que alguém foi lá e transformou aquilo num voto de cabresto, né? Num assistencialismo que custa caro ao país, é barato do ponto de vista de não resolver problema, né? De ser só para troca de voto, mas custa caro ao cidadão brasileiro e sobretudo aquele que recebe, que talvez não esteja percebendo ainda que ele está só sendo, criando-se uma dependência dele do Estado. E ninguém em sã consciência, com um mínimo de livre-arbítrio garantido, quer ficar dependente do Estado. Não. Você que acompanha tudo bem mais do que a gente, Piotr, quanto era o Bolsa Família no último governo do PT? Aí eu preciso ver as 190 reais. 190 reais. Hoje é 800. O Bolsonaro levou para dizer 600 reais. Isso. Que teve também o acréscimo da pandemia. Também. E na narrativa
quem é contra o Bolsa Família é o Bolsonaro. Sim. Então, você está entendendo? A troca que era 190, foi para 600. Mas veja só, é importante você citar isso aí. Não, claro, e na pandemia ele levou isso. Então, porque a pandemia foi um negócio completamente atípico, né? Você não tem nada parecido com o que aconteceu. Nunca vimos. Falam da febre espanhola e tudo mais, mas não dá, o mundo é outro também hoje, né? A pandemia, você teve problemas sérios, aquelas pessoas precisavam receber alguma coisa. E mesmo no pós-pandemia, demora um tempo para você sair daquela situação e a economia recuperar. Mas veja só, qual era o objetivo? Garanto isso, essas pessoas têm, com a economia crescendo, o Estado começa a poder retirar benefício social. Você fala, olha, você tem uma oportunidade de emprego, você tem uma oportunidade boa, o país está crescendo. E de fato o país cresceu. O Brasil surpreendeu o mundo em recuperação pós-pandemia e durante a guerra da Ucrânia, que levou à inflação do preço dos combustíveis mundial. Né? O preço do petróleo no mercado internacional subiu, você tinha uma crise energética no país, preço alto e tudo mais. O que fez o governo Bolsonaro? Baixou, zerou as alíquotas de impostos federais e negociou com o Congresso uma emenda constitucional para reduzir o ICMS dos estados. Não recorreu ao Supremo como faz o Lula. Não. Foi na democracia. Foi onde deveria Foi no ir. voto. Aonde você vai? Aí você aumentou a arrecadação tanto federal quanto estadual. Por quê? Porque a economia começou a girar. Economia é um princípio da porcentagem. Se ela cresce bastante, o imposto é uma alíquota, X%. Se você vendeu 1 milhão na sua empresa, você vai arrecadar, por exemplo, X% de 1 milhão. Se você só vendeu 500, você vai arrecadar metade. Sempre então, quando a percentual. economia cresce, você começa a ter condições de dizer, vou reduzir programa social, ou vou exigir que ele faça mais coisas, porque aí você vai tirando as pessoas desse cordão umbilical que é ruim, porque isso escraviza as pessoas. Os programas sociais hoje, lamentavelmente, estão escravizando as pessoas. Mas aí você começa com esse discurso, mas aí tem problema, não sei o quê. Não, começa a discutir a solução. Você está só maximizando um problema. E essas pessoas começam a não acompanhar mais, porque elas começam a ficar o que o IBGE chama de desalentados, e o sujeito não estuda mais, só que a tecnologia está avançando. E quando elas forem voltar ao mercado de trabalho algum dia, se voltarem, elas estão completamente desatualizadas. Eu não estou retreinando essas pessoas, eu não estou melhorando a condição delas. Ou seja, eu estou criando uma massa de pessoas que vai ficar dependente do Estado para sempre. Nada pode ser pior que um país do que perder gente capaz, com capacidade de gerar riqueza, dependendo de subsídio social. Isso é o fim de um país. Aí a gente retrocede 100, 200 anos. Mas essas coisas estão sendo feitas até para a gente, elas são benéficas para os países que têm os ditadores que querem dominar, porque eles vão, como se diz, eliminando o cérebro do pensamento. É manipulação. Isso é uma doutrina. É uma doutrina já montada.